Essa é Carla, uma estudante dedicada, sempre focada nos estudos e querendo dar o melhor de si. E ela terá prova de física amanhã. Ela já tentou de tudo, até videoaulas, mas continua sem entender como esses espelhos esféricos realmente funcionam. E agora, como podemos ajudar a Carla a entender de vez os espelhos esféricos? Oi, Carla, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para tentar te dar uma ajudinha e explicar melhor para que você possa entender o que são e como funcionam os espelhos esféricos. Então, os espelhos esféricos, eles são muito utilizados em faróis de carro, como nós podemos ver aqui, os retrovisores, os instrumentos ópticos e também os espelhos. Entender também como a matemática, ela explica as imagens que os espelhos formam. Iremos aprender o que são os espelhos côncavos e os espelhos convexos, suas partes principais, as leis da reflexão, a formação de imagem e as fórmulas matemáticas que permitem calcular onde e como as imagens vão aparecer para nós. Bom, Carla, então agora eu vou te explicar um pouquinho sobre o que são os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos são superfícies refletoras com o formato de uma parte de uma esfera. Eles podem ser côncavos, onde a parte interna da esfera ela é reflexiva, ou convexos, onde a parte externa é reflexiva. E eles curvam a luz de acordo com a sua curvatura, podendo formar imagens reais ou até mesmo virtuais. Bom, existem dois tipos de espelhos esféricos. Existem os espelhos côncavos, onde a superfície refletora é a parte interna da esfera, como por exemplo o interior de uma colher. Eles são muito utilizados para ampliar imagens. E existem também os espelhos convexos, onde a superfície refletora é a parte externa da esfera, como por exemplo o exterior de uma colher. O espelho convexo geralmente é utilizado para ampliar o campo de visão. Como assim? Ele deixa as formas menores, mostrando mais áreas do espaço. E eu voltei aqui pro Espírito Santo só para desejar boa sorte para vocês. Carla, relaxa. Agora que você já entendeu o que é mais ou menos um espelho esférico, eu vou te falar as principais partes dele. Primeiro, a gente tem o vértice. O vértice é o centro só da superfície espelhada. Depois, a gente tem o centro da curvatura. O centro da curvatura é o centro da esfera como um todo. A gente tem o raio. O raio é o que é a distância entre o centro da curvatura e o vértice. É muito simples, né, Clara? Vamos lá. Agora, a gente tem o foco. O foco não é nada mais nada menos que a parte da esfera onde a luz se reflete. Relaxa, Clara, é muito de boa. Agora, os dois últimos. Nós temos o eixo principal, que é a linha reta, que passa pelo vértice e o centro da curvatura. E por último, a abertura, que é a parte que reflete mesmo a luz. Eu acho que isso é mais simples que esses quebra-cabeças. Então, Carla, agora eu vou te explicar de um jeito fácil como funcionam as leis da reflexão e do comportamento dos raios e a formação das imagens, como a luz se comporta e como essas imagens se formam nos espelhos. Leis da reflexão. Primeiro, a gente precisa entender a lei de reflexão. Ela é bem simples. O ângulo que entra no espelho é o mesmo ângulo que sai. Ou seja, o raio de luz bate e volta que nem uma bolinha na parede, como se eu estivesse jogando. Isso vale para qualquer espelho, plano, côncavo ou convexo. A diferença é o formato do espelho, que muda para onde esses raios vão depois. Sobre esses raios, agora eu vou falar para vocês os principais raios do espelho côncavo. Agora vem a parte mais importante para entender como a imagem aparece, os 3 raios principais. Esses raios são como regras que a gente usa para saber onde a imagem vai se formar. O primeiro raio é o paralelo ao eixo. Ele bate no espelho e reflete passando pelo foco. O segundo é o contrário. Ele vem passando pelo foco e reflete saindo paralelo ao eixo. E o terceiro é o raio que vai pelo centro de curvatura. Esse volta pelo mesmo caminho, tipo um bumerangue, como se eu estivesse jogando também. Esses 3 raios, a gente consegue descobrir onde a imagem vai aparecer em qualquer situação. Formação das imagens. Agora, a gente já sabe como os raios se comportam. Dá para entender como as imagens se formam no espelho côncavo. O que muda é a posição do objeto, se ele está longe, perto ou entre o foco do espelho.
Vou dar um exemplo para vocês. O objeto, além do centro de curvatura, se o objeto estiver além do centro de curvatura, a imagem aparece entre o foco e o centro. Ela é real, invertida e menor. O objeto no centro de curvatura. Outro exemplo aqui, né? Se esse objeto ele estiver no centro de curvatura, a imagem também fica no centro. Ela é real, invertida e do mesmo tamanho. Outro exemplo é se o objeto estiver entre o centro e o foco. Se ele estiver entre o centro e o foco, a imagem aparece além do centro, ela é real, invertida e maior. É o objeto no foco. Já é outro exemplo. Quando o objeto está exatamente no foco, os raios saem paralelos e não formam imagem. A imagem estaria lá no infinito. Um outro exemplo que a gente pode utilizar é o objeto entre o foco e o espelho. Se o objeto estiver entre o foco e o espelho, a imagem é virtual, direita e aumentada. Ela aparece atrás do espelho, como se fosse um espelho de maquiagem. Podemos observar no espelho convexo que ele é o contrário. Ele é curvado para fora, tipo um retrovisor de carro. Então, nesse tipo de espelho, os raios se espalham. Então, a imagem é sempre virtual, direita e menor. Por isso, a gente pode pensar naquela frase: os objetos podem estar mais próximos do que realmente parece. Então, resumidamente, a luz ela reflete o mesmo ângulo que entra. No espelho côncavo, dependendo de onde o objeto está, a imagem muda de tamanho e posição. No espelho convexo, ele sempre mostra a imagem virtual, direita e menor. Então pronto, agora você já entende como os espelhos formam as imagens. Ei, Carla, eu sou a professora Clara e aqui na minha sala de aula os nossos alunos estão aprendendo sobre o estudo matemático dos espelhos. Bom, a matemática ela entra aqui, a gente usa duas fórmulas principais. A primeira fórmula é a equação dos pontos conjugados, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde F é igual à distância focal, P é igual à distância do objeto e P' é a distância da imagem. A segunda fórmula é do aumento linear, onde A é igual a I sobre O, que é igual menos P' sobre P, onde I é o tamanho da imagem e O é o tamanho do objeto. Se A for maior do que 1, a imagem é maior. Se A for menor do que 1, é menor. Se A é negativo, a imagem é invertida. Se A é positivo, é direita. Professora, você pode fazer uma questão para mim? Sim, vamos ver um exemplo. Bom, agora vamos ver um exemplo prático para entender como usamos a fórmula dos espelhos. Imagina que temos um espelho côncavo com distância focal de 10 cm e colocamos um objeto a 30 cm no espelho. A fórmula que usamos é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde F é a distância focal de 10 cm, P é a distância do objeto, 30 cm, e P' é a distância da imagem, que é o que queremos descobrir. Agora, nós substituímos na fórmula 1 sobre 10 igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Passamos o 1 sobre 30 para o outro lado. 1 sobre P' igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 30. Fazendo a conta, 1 sobre P' é igual a 3 menos 1 sobre 30. Que é igual a 2 sobre 30 igual 1 sobre 15. Isso quer dizer que P' é equivalente a 15 centímetros. Então, a imagem se forma a 15 centímetros de espelho, ou seja, entre o foco e o centro da curvatura. Como ela está entre F e C, a imagem é real, invertida e menor. Fala, Carla, diretamente da Praia de Taparica. A gente vai explicar para você aqui agora como que a gente vê esses espelhos esféricos no nosso cotidiano. O primeiro exemplo que a gente trouxe para você seria esse espelho aqui, que ele é aquele espelho de ré, né, dos carros, que a gente vê muito na entrada de garagens. A gente, mais um exemplo para vocês, a gente tem aqui agora os domos convexos. É uma câmera de segurança, mas tem esse nome. Quando a gente observa ela, a gente vê que a superfície por fora dela é escura, mas isso seria para a gente não saber enxergar para onde a câmera está apontando. Ela é muito interessante, a gente vê ela aqui na orla de Taparica. Obrigado. Aí, gente, para o nosso terceiro exemplo, temos agora faróis de carro. É algo que a gente não imagina, porque imaginamos, mas tipo assim, não é o que a gente tá tão do nosso cotidiano que a gente nem para pensar. Agora, concluindo o raciocínio, os espelhos esféricos estão muito mais presentes no nosso dia a dia do que a gente imagina, em retrovisores, faróis, espelhos de maquiagem e até em microscópios. Com eles, temos como a luz reflete e forma diferentes tipos de imagem. Através da matemática e da observação, vimos que a física explica de forma simples fenômenos que parecem complexos,
Agora sim, como a Carla, conseguimos enxergar com clareza o mundo através dos espelhos esféricos. Carla, a gente te agradece enormemente pela oportunidade de estar aqui te explicando isso hoje, porque, querendo ou não, foi uma oportunidade de nós também aprendermos mais sobre o assunto. Então, fundo do nosso coração, a gente espera que você tenha ido bem na prova amanhã e que você tenha fechado ela. Carla fechou a prova de espelhos esféricos.